Glória a Deus. Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Amém? Dá um chacoalhão no seu irmão e fala: bom dia, acorda. Quantos estão felizes nessa manhã? Quantos estão com fome já? Se você não está, daqui a pouco você vai ficar, porque vai começar a subir o cheiro do frango, brincadeira. Só para descontrair. Irmãos, uma alegria estar aqui. Para quem tem no WhatsApp, recebeu uma arte dizendo visão de conquista. Hoje nós vamos falar sobre visão de conquista, amém? Se você não tem, depois você pega meu contato no grupo lá do Casarão, grupo do Chamardente. Se você não está nos grupos da igreja, pede para o seu discipulador te adicionar, faça parte da igreja, amém? Se você não segue a igreja também, acompanhe. Com certeza isso vai edificar a sua vida. Quero falar hoje sobre visão de conquista. Irmãos, a nossa visão, ela tem o poder de nos impulsionar a chegar onde nós nunca pensamos chegar, mas ao mesmo tempo a nossa visão, ela tem poder de nos travar e parar de viver. Então eu não sei o que você tem vivido nos dias de hoje, mas você define aquilo que seus olhos têm visto hoje, se aquilo vai servir como uma motivação para você continuar, ou se é uma motivação para você desistir de tudo. Dificuldades, é óbvio que virão, Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A questão é, você vindo para a igreja não vai parar de ter dificuldade, mas você sabe que você pode olhar com outros olhos. Tudo depende de como que você olha para as coisas. Não quer dizer que não tenha problema. O que quer dizer é, pare de olhar com um olhar negativo e comece a olhar de uma forma positiva. Semana passada, a pastora Gisele disse aqui que ela contou o exemplo do Reinhard, e disse que ele estava num elevador e um homem com medo falou: ih, esse elevador vai cair. Ele falou: não, aqui não, porque eu estou aqui. Um dia a gente estava indo para a conferência, estava voltando da conferência de Goiânia, tinha uns 20 pastores da comunidade de Casarão, tudo junto. Daí teve um infeliz lá, falou: e se esse avião cair? Eu falei: não vai cair, tem muito propósito junto aqui. Tudo é visão. Como que você tem olhado para as coisas? Visão. A sua visão define onde você vai chegar, isso é muito poderoso. Um exemplo, Josué e Caleb. A maioria dizia o quê? A nossa visão viu o gigante, a nossa visão viu que não dá. Mas Josué e Caleb tinham uma visão muito mais além. Não, é possível, vamos vencer. Então a sua visão, ela tem poder de te levar a conquistar coisas, mas ao mesmo tempo a sua visão tem poder de fazer você travar e parar de viver. Então como que você tem olhado para as coisas? Ah, mas está difícil. Me fala um vencedor que não passou dificuldade. Não existe. Todos os vencedores passaram por dificuldades. Só vence porque lutou, só vence porque permaneceu. Você nunca vai ver um vencedor que desiste da vida. Você nunca vai ver um vencedor que olhou para trás e voltou. Não, o vencedor é aquele que continua, aquele que permanece. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 18, versículo 9. Eu vou ler hoje na versão King James. Atos 18, 9. Certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continue pregando e não te cales, pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará trazer-te mal ou te ferir, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Olha aqui que o Senhor, a Bíblia diz que existiu uma visão, Jesus apareceu para Paulo e Jesus disse isso para Paulo. Mas por quê? Qual era o contexto de isso? Por que Jesus aparece para Paulo nesse momento? Para que Jesus fala isso? Por que Jesus vem encorajar Paulo e fala: ó, continua pregando, tem muita gente nessa região, não para, não desista, não olhe para trás. Por que está dizendo isso? Vamos voltar para o versículo 6 para entender. Volta para o versículo 6, por favor. Então nós lemos o versículo 9 e o 10. E Jesus aparece para Paulo aqui, numa visão, e diz: não tenha medo, não pare, continua, tem muita gente nessa cidade. Olha o que o versículo 6 diz: contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e o sentenciou:
caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Ei, presta atenção aqui. Olha o que Paulo diz. Paulo ele diz, vocês estão reclamando? Vocês estão me insultando? Vocês estão me difamando? Quer saber? A partir de hoje, se vira. Não é mais minha responsabilidade. Eu fiz a minha parte. Vai cuidar da sua vida. Se vira vocês. Era isso que Paulo estava fazendo. Sabe por quê? Porque ele olhou, a visão dele mostrava que ninguém queria ouvir ele. A visão mostrou que as pessoas não estavam honrando, respeitando ele. Então qual que é a resposta de Paulo aqui? A responsabilidade está sobre a sua vida. Vai, se vira. Vê o que você quer fazer. Eu não me intrometo mais. Eu não falo mais. Eu estou cansado. Eu vou cuidar da minha vida. Eu estou cansado de investir nessa igreja. Eu estou cansado de pregar o evangelho e ninguém reconhecer. Eu estou cansado de as pessoas não me dar valor. Era isso que Paulo estava fazendo. Versículo 6. Então no versículo 9, Jesus aparece para Paulo e diz o quê? Paulo, acorda. Abre a sua visão. O que você está fazendo? Você está olhando para as coisas naturais. Volta os seus olhos para a visão. Volta os seus olhos para o propósito. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? A primeira coisa, o medo, ele tira o propósito. O medo, ele tira a nossa visão. Paulo tinha um propósito. Paulo foi o cara que teve um encontro com Jesus. Paulo foi alguém que viu Jesus depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado e ido morar na glória. Paulo é um dos únicos que ele tem um encontro com Jesus e ele vê Jesus. Ele tinha experiência com Deus, ele era um cara inteligente. Ele estava pregando para os judeus, mas o que acontece? Começa um monte de insulto, começa um monte de intimidação, começa um monte de falta de honra, começa um monte de coisas que tiram o propósito. O que ele faz? Não dá mais não, parei, eu desisti, não aguento mais. Sabe o que Paulo diz? A mesma coisa que nós falamos hoje. Eu fiz a minha parte, lavo minhas mãos, agora você vai se ver com Deus. O que Jesus aparece? Não, Paulo, não é assim não. Tem muita gente nessa cidade, não desiste, não para. Existe algo que eu estou confiando nas suas mãos. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, nesse texto. Quando você fica com medo, quando você se sente injustiçado, quando você sente que ninguém te deu valor, sabe o que te faz? Te cala, muda a sua visão, perde o propósito. Era isso que estava acontecendo na vida de Paulo. Outra coisa que nós vemos aqui, quem não tem visão de conquista, diante das dificuldades ele para. Sabe por que Paulo não parou? Paulo pensou em parar, mas Paulo não parou. Porque ele tinha visão de conquista. Paulo era um cara que tinha visão. Paulo era um cara que tinha propósito. Sabe muitas vezes porque nós paramos de avançar? Por causa do medo e porque falta visão. Falta realmente ver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E daí vem a dificuldade, você abandona, você chuta tudo. Você acha que Deus vai levantar um exército sem dificuldade? Claro que não. A dificuldade ela vem para te promover. A dificuldade vem para te preparar. A dificuldade vem para te apertar, te crescer e fazer você avançar. Paulo era o cara, mas de repente um momento lá e fala, não dá, eu vou desistir. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas talvez algumas coisas tenham feito você desistir. Talvez algumas coisas tenham feito você olhar para trás. E Paulo, num certo instante do ministério dele, ele estava dessa forma. Sabe por quê? Dificuldade. Eu não sei quais são as suas dificuldades hoje. Mas se você quer ser alguém diferente, Deus vai te dar oportunidades diferentes. Mas para isso vai ter dificuldade. Paulo foi o cara que mais escreveu no Novo Testamento. Epístolas, livros. Ele é o maior escritor do Novo Testamento. Mas para ele fazer algo, ele precisava fazer algo diferente. Preste atenção. Pregar para quem quer te ouvir é fácil. Pregar na igreja é fácil. Fazer as coisas que todo mundo faz é fácil. Mas fazer aquilo que ninguém quer fazer é aquilo que Deus quer te fazer. Sabe por quê? Paulo, sabe um momento de intimidação, sabe o que ele faz? Cansei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pregar para os gentios, porque eles não conhecem. Qualquer coisa que eu falar eles vão ouvir. Qualquer coisa que eu falar eles vão me dar valor. Porque os de dentro de casa não me dão mais valor. Era isso que estava acontecendo com Paulo. E tem um momento que ele olha para trás. Tem um momento que ele pensa em desistir. Mas sabe o que é isso? Visão. A sua visão, ela determina onde você vai chegar. Paulo, nós estamos falando do apóstolo Paulo. É um cara que pensou em desistir. O problema não é você pensar em desistir. O problema é você tomar a decisão.
Pensar em desistir eu também penso muitas vezes, mas eu não tomo decisão, porque eu sei que não é aquilo. A minha visão não está me levando a desistir. A minha visão diante de Deus é uma visão que leva a gente a crescer. Então eu não sei qual que é a sua visão hoje. Eu vou entregar a célula porque está difícil demais. Era o que Paulo estava fazendo. Quantas coisas você tem entregado que Deus confiou na sua mão? Quantas coisas você tem abandonado que Deus confiou na sua mão? Então nós precisamos crescer, irmãos. Jesus, ele aparece para Paulo justamente para isso, para mostrar, para ele entender algo. Existe muita gente nessa região. Você vai abandonar sim? Você vai parar o propósito dessa forma? Não é isso que eu tenho para você. Deus não te chamou para você ficar intimidado. Deus não te chamou para você desistir. Mas Deus te chamou para profetizar, para declarar e viver aquilo que Deus já fez. É tempo de você mudar a sua visão. Enquanto você tiver a sua visão limitada, você vai viver uma vida limitada. Enquanto você tiver uma visão que seu casamento não vai para frente, o seu casamento não vai para frente. Enquanto você tiver uma visão que seus filhos não vão crescer, os seus filhos não vão crescer. Sabe por quê? A sua visão, ela determina onde você vai chegar. A sua visão, ela determina onde você vai avançar. Pensa grande, veja grande. Mude isso, pare de olhar pequeno, pare de olhar para trás. Olhar para trás fala de visão pequena, porque você para de contemplar aquilo que está por vir, para voltar para olhar para aquilo que já passou. Sabe quem tem visão pequena? Nunca olha para frente, sabe por quê? Para frente fala de desafio. E quem tem visão pequena não quer desafio, porque desafio te tira do conforto. Quem tem visão pequena quer olhar para trás e ficar vivendo de museu. Lá aconteceu. Sabe por quê? Aquilo que já aconteceu te traz conforto. Mas aquilo que está para acontecer te gera um desafio, te gera um medo, te gera uma insegurança. Pare de viver o que todo mundo viveu. Para de viver o que todo mundo faz, porque o que todo mundo faz é fácil. Sabe quem se destaca? Quem é diferente. Ser igual a todo mundo é o que mais tem no mundo. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ter uma visão. Sabe quem era Paulo? Paulo era um cara que pensava diferente. Paulo era um cara que tinha visão. Paulo era um cara que não desistiu. Paulo era um cara que avançou. E é isso que Deus nos chamou. Olha o que diz Salmos, capítulo 2, versículo 8, não precisa projetar. Mas fala, pede-me e eu te darei as nações. Nações aqui fala de região. O que Jesus disse para Paulo lá? Não desista, tem muita gente nessa cidade. Sabe o que Deus quer fazer com você? Não desista. Tem muita gente nessa cidade, em Rio Grande da Serra, que precisa ouvir o Evangelho. E eu vou usar você. Mas se você desistir, Deus vai ter que levantar outro. Era o que estava acontecendo com Paulo. Então Jesus aparece para Paulo e fala, Paulo, ei, acorda, eu te levantei para um propósito. Para que Paulo, ele se converte quando ele estava indo perseguir cristãos? Porque tinha um propósito. Entenda isso. Por que você está aqui hoje? Porque existe um propósito. Mas você é o único que tem poder para frustrar esse propósito e para destruir esse propósito. A sua visão, ela determina onde você vai chegar. A sua visão, ela determina o quanto que você vai avançar. Então nós precisamos crer nessa palavra, irmãos. Nós precisamos tomar posse, porque a nossa visão é o nosso limite. Minha célula não vai para frente. Lógico que não vai, porque você está enxergando isso. Meu casamento não avança. Lógico que não avança, porque você está enxergando isso. A partir do momento que você começar a enxergar diferente, as coisas vão acontecer diferente. Aquilo que você olha é aquilo que vai acontecer. Então mude a sua visão. Enquanto você olhar e falar, não vai mesmo, sabe por quê? Porque nem você acredita. Jesus, ele não pode fazer algo na sua vida se nem você mesmo acreditar. Jesus, ele não pode, sabe por quê? Porque você não vai entender e você não vai conseguir associar que foi ele que fez, porque você não acredita. Jesus, ele é poderoso, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, a palavra de Deus diz. Mas ele só pode fazer se eu e você permitirmos. Sabe por que muitas vezes o seu casamento não avança? Porque você não permite, não é que Deus não quer. Você não acredita, você não enxerga, você não vê. Visão! Sabe por que muitas vezes você estagnou? Porque você parou de crer, você parou de olhar, você parou de avançar, você parou de sonhar. Enquanto você não tiver sonho, você não avança. Então é tempo de nós mudarmos a nossa visão, irmãos. A palavra de Deus, ela testifica, mas para isso nós precisamos crer. Olhar além da circunstância. Sabe o que mais destrói relacionamentos? Sabe o que mais destrói propósito? Sabe o que mais destrói ministérios? Dificuldades. Mas não é por causa da dificuldade, mas é por causa da visão. A maneira que nós olhamos para as coisas define onde nós vamos chegar. Sabe por que muitas pessoas desistem? Porque diante de uma dificuldade ela só consegue ver problema.
Sabe o que eu aprendi, irmãos? Diante de uma dificuldade, eu vi a oportunidade de crescimento e aprendizado. Mude a sua mentalidade, mude a sua visão, comece a enxergar de uma maneira diferente. Deus, Ele quer nos usar, Deus quer nos levar além, mas para isso você precisa mudar a sua mentalidade. Enquanto você estiver enxergando com seus olhos pequenos, enquanto você estiver olhando para trás, enquanto você não vê que Deus tem um propósito nisso, você não avança. É tempo de você mudar a sua visão. Olha para o seu irmão, dá um chacoalhão nele e fala, muda a sua visão. Sabe qual era o maior problema do povo que saiu do Egito? Olha aqui para mim. Sabe qual que era o maior problema dos hebreus que saíram do Egito como escravos? Que eles estavam no deserto, passando por um teste de preparo para entrar numa terra prometida, mas eles ainda tinham a visão de escravo. Sabe por que eles não avançavam? Sabe por que boa parte deles não entraram na terra prometida? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. A visão deles ainda levava eles a ser escravos. Então, fisicamente, eles não estavam mais dentro do Egito, mas mentalmente, a visão deles ainda era a visão de escravo, ainda era a visão de pensar pequeno, ainda era a visão que não dá certo, ainda era a visão de, não dá. Então muda a sua visão. Enquanto você tiver a visão de escravo, você vai viver como escravo. Enquanto você tiver uma visão de derrotado, você vai viver como derrotado. Agora, quando você tiver visão no reino, quando você tiver visão em Cristo, quando você tiver visão daquilo que Deus te chamou, vai mudar a chave, você vai começar a viver algo diferente. Muda isso. Creia nisso. 1 Timóteo 2, versículo 3, se puder projetar. 1 Timóteo 2, 3. Estou meio fanho, porque eu estou gripado. Se a minha visão fosse, não dá, eu não estaria aqui hoje. Amém? Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, eu quero levar para um ponto da palavra, que Deus nos chamou para fazer a diferença nessa cidade. Foi isso que Ele fez com Paulo lá. Sabe qual era o maior propósito de Deus para encorajar Paulo lá? Era, Paulo, não desista, tem muita gente nessa cidade. E aqui, Paulo, ele escreve para Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso, e ele diz assim, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas. Sabe o que ele estava dizendo para Timóteo? Timóteo, continua. Eu sei que vai vir dificuldade, mas existem pessoas precisando de Jesus. Existem pessoas que precisam ouvir do amor de Deus. Aquilo que Paulo viveu com Jesus, ele estava ensinando para Timóteo. Sabe por quê? Visão. Você só pode confiar, você só pode acreditar naquilo que seus olhos veem. E por isso muita gente desiste, porque só consegue ver naturalmente. E olhando naturalmente, você só olha desgraça. Olhando naturalmente, você só vê dificuldade. Por isso você precisa trazer seus olhos para Jesus. Quando você olha para Jesus, você começa a falar, é possível, dá, sim, Deus está conosco. É isso que Paulo trouxe. Você acha que Paulo parou de viver dificuldade depois desse momento em Atos 18? Lógico que não. Mas ele entendeu algo, ele confiou em algo, ele viveu algo diferente. Então nós precisamos mudar isso. 2 Pedro 2,3, olha o que diz, se puder projetar. Segunda Pedro, 3,9. Isso aí. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça ou morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Preste atenção. A visão era, não desista. A visão é, não pare. Irmãos, nós somos uma igreja em célula. Nós não somos uma igreja em programas. Nós somos uma igreja em célula. Porque nós cremos que a célula é o propósito para alcançar vidas. Mas por muitas vezes nós perdemos a visão e fala, a célula dá muito trabalho. Quantas vezes você já desistiu, você pensou em desistir? Você líder, discipulador, você anfitrião, você irmão que faz parte de uma célula, fala, não, estou cansado.
Sabe qual sempre foi o propósito de Jesus? Diante da vida de Paulo, de Pedro, sempre tem muita gente, não desiste, pessoas precisam ouvir do Evangelho. O propósito é que todos sejam salvos, o propósito é que as pessoas se arrependam. Aqui em 2 Pedro é a mesma coisa, irmãos. O propósito é isso, mas sabe o que muitas vezes limita a nossa visão? Estou cansado, vou desistir. É muita gente falando na minha vida. Estou cansado, eu trabalho demais. Você não sabe o quanto que eu ralei esse mês. E isso tudo muda a sua visão. Quantas coisas te intimidam? Isso intimida, isso faz você pensar e olhar para trás. Ah, quer saber? Faz 2 anos que eu sou anfitrião. Estou cansado, vou desistir. Quer saber? Estou liderando faz 3 anos. Quantas coisas que fez você olhar para trás e desistir? Era exatamente nisso que Jesus estava falando com Paulo. Paulo entende ao ponto de falar: Timóteo, não vamos desistir, Timóteo. Tem muita gente que precisa ouvir do Evangelho. A mesma coisa Pedro faz aqui. Então Deus, Ele conta com você, meu irmão, mas depende da sua visão. A sua visão determina onde você vai chegar, em todas as áreas da sua vida. Sabe quando você vai romper? Quando você começar a enxergar de uma forma diferente. Visão de conquista, não visão de derrota. Visão de conquista, não visão de intimidação. Visão de conquista, não visão de medo. Porque o medo bloqueia os seus sonhos. O medo, ele bloqueia você avançar. É tempo de você voltar a olhar com os olhos realmente em Cristo. Se você somente olhar com seus olhos naturais, você vai se frustrar. Quando você começa a enxergar que Deus tem um propósito na sua vida, você muda a sua mentalidade. É tempo de você realmente confiar, crer que Deus, Ele quer te usar. Ah, mas eu, desse jeito que eu sou? Tudo depende da sua visão. Pare de se ver como um escravo derrotado e preso. E comece a se ver como um crente vencedor, que Deus já te resgatou. O problema é que muitas vezes você olha para trás e fala: ah, eu sou isso ou aquilo. Mas a Bíblia diz totalmente o contrário disso. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Em Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la. Tudo te leva a ter uma visão de conquista, uma visão de vencer, uma visão de romper, uma visão de avançar. Mas enquanto você estiver aqui, não, o importante é só servir a Cristo. Estou passando fome, mas o importante é eu estar servindo a Cristo. Irmãos, não é para isso que Deus te chamou. Ah, o importante é eu estar aqui, eu e minha casa salva. Não, também não é só para isso que Deus te chamou. Deus te deu uma oportunidade. E assim como Ele deu para Paulo, tem muita gente nessa cidade. Para qual foi a última pessoa que você falou do amor de Jesus? Qual foi a última pessoa? A Gi estava contando para mim, ela nem falou isso domingo passado, mas eu falo. Falando nisso, eu esqueci, eu tenho que ainda difamar ela em alguma coisa. Semana passada ela falou de mim algumas coisas que eu não gostei, de manhã. À noite ela não falou porque teve uma correção depois. Brincadeira, voltando para a palavra. Ela disse que ela foi na escola da Isabela, teve uma apresentação lá, e ela foi lá Dia das Mães, né? E ela estava lá, daí uma mulher na frente dela levantou para tirar foto, todo mundo estava sentadinho. E aquela mulher levantou e um monte de gente começou a ficar bravo atrás dela. Inclusive a Gisele, brincadeira. Daí acho que a gente falou para ela, falou: moça, por favor, você poderia sentar, tem muita gente querendo tirar foto e tal. E ela toda cheia de rancor, de raiva e tal. Enfim, depois emburrada lá, sentou, acabou. Daí no final, indo embora, a Gisele pegou, sentiu no coração, foi lá conversar com ela e pedir perdão. Falou: me perdoa, mas... ela não fez nada, mas sentiu no coração de pedir perdão para ela, né? E daí aquela mulher começou a desabafar para a Gisele e falou: eu que te peço perdão, eu perdi uma empresa agora, está dando tudo errado na minha vida, eu não aguento mais. Ela começou a se abrir, mas sabe o que é isso? Visão, irmãos. Talvez você podia sair cheio da razão lá e falar: não, ela está errada. Mas não, uma oportunidade, um perdão, você abre o coração para poder liberar do Evangelho. Visão. Qual foi a última oportunidade que você teve no seu trabalho, na sua família? Sabe o que estava acontecendo aqui? Pregar para quem quer ouvir é fácil. Era exatamente isso que Jesus estava falando com Paulo. Paulo estava cansado porque as pessoas não deram valor. Paulo estava cansado porque as pessoas insultaram. Sabe o que ele chega? Estou nem aí, a responsabilidade é sua. Agora Deus vai cobrar de você. Quantas vezes, irmãos, dentro da igreja nós fazemos isso? Eu fiz minha parte. Agora Deus não vai cobrar mais de mim, Deus vai cobrar de você. Que isso, irmãos? Isso é exatamente o que Pilatos fez, lavando as mãos. Não é para isso que Deus nos chamou. Sim, Deus nos chamou para cuidar da vida dos outros. Sim, isso é a visão da célula.
Cuidar no bom sentido. Você está bem? Eu vi que você está mal. Eu quero te ajudar. Sabe por que muitas pessoas não querem, estão frustradas com célula? Porque elas não querem abrir o coração, não querem mostrar dificuldade, quer andar sozinha, quer quebrar a cara sozinha. Mas não, nós somos chamados sim para cuidar da vida das pessoas. Falar, você não está bem, me fala, o que está acontecendo? Eu quero te ajudar. Não é dominar a vida das pessoas, não é mandar na vida das pessoas, mas é cuidar no bom sentido. Eu quero te ajudar. É para isso que nós somos chamados. E era isso que Jesus estava ensinando Paulo. Paulo, não desista, tem muita gente aqui que está precisando de você. E Deus te diz a mesma coisa nessa manhã, irmão, não desista, tem muita gente que está olhando para você. Tem muita gente que está se espelhando em você. Tem muita gente que está esperando uma resposta sua. Sabe, nós somos chamados sim para relacionamento, irmão. Nós somos chamados sim para se relacionar. Esse é o propósito de Jesus. Jesus na terra, ele se relacionou por 3 anos e meio aproximadamente, todos os dias. Por períodos longos, moravam, andavam junto, estavam juntos todo momento, moravam não, né? Repousavam em algumas casas juntos. Eles estavam juntos a todo tempo, sabe o que é isso? Relacionamento. Mas muitas vezes, por causa da nossa frustração, nós queremos nos afastar. Jesus era o cara que ele mostrava as suas limitações. Jesus era alguém que mostrava as suas dificuldades. Jesus era alguém que as pessoas conheciam, as suas lutas. Não tente ser um super-herói, você não é. O problema não é você se fazer de forte. O problema é você fingir que é forte e desistir. Falou, eita, ele estava tão bem. Parecia que estava tão bem, estava tudo bem. Deixa Deus mudar a sua visão hoje. Deus quer te levar a viver algo novo, irmãos. Deus quer te levar realmente a você voltar a sonhar. Quantas coisas você se entregou. Quando você muda a sua visão, quando você começa a crer em Deus, acontece o que o profeta Isaías disse aqui. Isaías 40, 31, se puder projetar para mim, por favor. Quando você muda a sua visão, mesmo diante de dificuldades, lutas, você vai começar a viver de uma forma diferente. Olha o que diz aqui, Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o propósito de Deus para nós, irmãos. Você sabe qual a diferença entre uma águia e uma galinha? Uma das diferenças gritantes que existe é que a galinha não voa, a águia voa. Uma outra diferença muito boa, que né, a gente pode pegar até um pássaro qualquer, é que diante das tempestades, a águia, ela voa acima, ela não é atingida. Sabe o que é isso? Visão. Ih, vai ter tempestade, ela tem visão, ela já sabe para não passar por aquilo. Você precisa mudar a sua mentalidade. Águia é um dos animais que tem maior visão. Eles conseguem enxergar longe. Eu não sei quantos quilômetros, mas ela voando, eu não lembro e eu não pesquisei, isso nem está no esboço, eu vejo agora. Mas a águia, ela é um animal que por quilômetros, ela voando, ela consegue ver um rato no chão e ir lá pegar. Sabe o que é isso? Visão. Ela enxerga aquilo que ninguém enxerga. Ela enxerga aquilo que ninguém vê. Sabe o que é isso? Visão. Quando você muda a sua visão, você não vai se cansar, você não vai desistir. Deus vai renovar a sua força, você vai avançar. E é para isso que Deus nos chamou, irmãos, para ter visão. Relacionamento. Deus nos chamou para mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa visão. Pare de viver como, não dá certo. Pare de viver com, tudo dá errado na minha vida. Não é isso que Deus te chamou. Sabe por que você tem desistido de tudo aquilo que Deus confiou em você? Porque você está com a visão distorcida. Talvez você precisa hoje deixar Deus te colocar um óculos celestial para você começar a enxergar de uma forma diferente. Talvez a sua visão está embaçada, talvez a sua visão está tremida, mas hoje diante de Jesus você pode mudar a sua visão. E para encerrar, se você puder abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 46. Atos 2, 46. Aleluia.
E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Nós estamos falando de visão, irmãos. E o primeiro versículo que nós lemos lá em Atos 18, fala que Jesus veio para abrir a visão de Paulo, para mostrar a importância de ele continuar, porque existiam muitas pessoas naquela cidade. E isso é a visão de Cristo para nós hoje. Quando nós lemos lá em Pedro, quando nós lemos lá também em Timóteo, qual que era o propósito? Não desista, tem muita gente precisando ser salva. Talvez nós perdemos um pouco a visão, irmãos, de viver como célula, como igreja, de pensar na vida dos outros também. Talvez nós paramos de um pouco se importar com os outros. Mas olha o que diz aqui em Atos, no capítulo 2, 46 e 47, que eles se reuniam todos os dias no pátio e em suas casas. Eles se reuniam na igreja e nas casas. Eles partiam do pão, tinha momento de intimidade, comunhão, relacionamento, comiam junto. Eles tinham sinceridade de coração. Isso fala de simplicidade, fala também de coração, fala também de honestidade, sinceridade. E a Bíblia diz que eles tinham simpatia de todo o povo via algo deles, o povo admirava eles. E todos os dias pessoas eram acrescentadas. Sabe o que é isso? Visão. A igreja de Atos foi a maior igreja visionária que existiu. Eles tinham visão. Ah, mas a dificuldade tira a minha visão. Não. A igreja de Atos foi a maior igreja perseguida. Os discípulos foram mortos, perseguidos. Estevão foi apedrejado. Tantos homens foram perseguidos. Isso não foi motivo para eles pararem de continuar pregando o evangelho. E só estamos aqui hoje porque um dia eles acreditaram e deram a vida deles por isso. Visão. Talvez você entregou uma célula, sabe por quê? Porque estava difícil. O tempo de dificuldade deles era perder a vida. Mas qual que é a dificuldade nossa hoje? Tenho pouco tempo, tenho família para cuidar, tenho filhos, tantas outras coisas. Tudo isso é lícito. Mas talvez a sua visão mudou. Aquela paixão quando você foi para o encontro, aquelas coisas tudo, e você parou de viver aquilo que Deus tinha te chamado para viver. E eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa noite, nessa manhã, para realmente nós termos visão, mudar a nossa visão, acreditar, mudar. E talvez a sua visão está distorcida, talvez você mudou algumas coisas, e é tempo de Deus te trazer de volta. Sabe quantas coisas você desistiu porque deu trabalho, porque cansa, porque ninguém dá valor, porque ninguém se importa? Seja você quem se importe, seja você que ame. Ah, mas ninguém faz, não importa os outros, faça você, isso é visão. Ah, eu só vou fazer quando me derem valor. Então não faça na igreja, então faça em algum lugar que você vai ter salário para isso, faça em algum lugar que você vai ter reconhecimento para isso. A igreja não é para isso. É tempo de nós mudarmos a nossa visão, irmãos. Deus nos chamou para avançar, mas Deus nos chamou para ganhar essa cidade. Talvez você parou no tempo porque você só está olhando para o seu umbigo. É tempo de você ampliar a sua visão e começar a enxergar as pessoas ao seu redor. É tempo de você ampliar a sua visão e começar a enxergar as pessoas que estão se perdendo, estão morrendo, e você não parou para falar do amor de Jesus. É tempo de você parar um pouco de olhar para você e começar a olhar para as pessoas ao seu redor. Quantas pessoas precisavam de um abraço, de uma palavra, mas sabe o que você estava fazendo? Estou cansado, estou fazendo demais. Ninguém me dá valor, ninguém reconhece. Tantas coisas que fez você parar. É tempo de você ampliar sua visão. Volte a sonhar, volte a crer, volte a fazer, volte a investir no reino. Seja alguém ousado. Era isso que Jesus estava falando com Paulo. Paulo chegou num tempo e falou: quer saber? Cansei. E talvez você entrou aqui nessa manhã da mesma forma. Quer saber? Cansei. Você está ao ponto de desistir de tudo ou já desistiu faz tempo. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para abrir os seus olhos e te dar uma nova visão. Feche seus olhos por um instante. Deixa Deus abrir a sua visão nessa manhã. Talvez você entregou coisas que Deus confiou aos seus olhos, confiou nas suas mãos.
Mas talvez uma dificuldade se levantou e você já pensou em desistir de tudo. Irmãos, o que eu estou te falando, eu já pensei há 5 anos atrás, eu estava disposto a entregar tudo. Eu era discipulador e eu falei, estou cansado, tenho tanta coisa para resolver na minha vida. Eu tenho que investir nas minhas filhas, eu tenho que cuidar da minha família, sabe, eu não tenho tempo para nada. E a minha visão, em um certo momento, foi distorcida ao ponto de eu querer desistir de tudo. E talvez você entrou aqui nessa manhã, você desistiu da sua célula, desistiu da sua família, desistiu do propósito de Deus, desistiu do seu ministério. Porque, irmãos, ministério dá trabalho, célula dá trabalho, igreja dá trabalho, família dá trabalho. Se você não quer trabalho, você não vai conquistar nada nessa vida. Se você quer ser igual a todo mundo, você vai ter o que todo mundo tem. Mude a sua mentalidade, volte os seus olhos para o lugar certo. Eu não sei como você tem enxergado as coisas ao seu redor, mas é perigoso. E quando nós começamos a enxergar com um olhar de julgamento, um olhar crítico, nós não conseguimos mais enxergar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e só vemos problemas. Talvez você só tenha visto problema ao seu redor. Mas Deus não te chamou para você ficar falando de problema. Deus te chamou para ser um solucionador de problema. Deixa Deus mudar a sua visão hoje. O problema não é você pensar em desistir, não. Isso aí todo mundo pensa. Paulo pensou em desistir. O problema é você entregar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Deus vai levantar outro para fazer? Claro que vai. Mas você vai viver uma vida inteira frustrado de saber que você poderia ter feito algo que Deus te confiou, mas você entregou e outro teve que fazer. Irmãos, não se iluda, Deus não precisa de nós, porque se eu não quiser fazer, Deus vai levantar outro para fazer. Na verdade, somos nós que precisamos de Deus, e nós temos que abraçar as oportunidades que Deus tem nos dado. Queria te convidar a você a abraçar aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Tenha a visão ampla, a visão aberta. Deixa Deus te levar a viver algo novo, algo sobrenatural. Mas para isso você vai precisar sair da sua zona de conforto. Para isso você vai precisar mudar a sua mentalidade. Para isso, para de desistir, de olhar para trás e comece a olhar para frente, avance. Talvez você entrou aqui nessa manhã como Paulo, cheio de justificativa, cheio de argumentos, cheio de resposta, já com resposta para tudo. Mas não é assim que você vai avançar, não é assim que você vai crescer. Enquanto você tiver justificativa, Deus não vai poder fazer nada na sua vida. Agora quando você aprender a ouvir e falar, amém Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Deixa Deus abrir a sua visão hoje. Deixa Deus tirar a visão de escravo da sua vida e deixa Deus te levar a ter uma visão de vencedor.